Agora em estúdio nós recebemos a secretária municipal de Assistência Social de Teresina, Socorro Bento. Ela vem conversar com a gente sobre programas desenvolvidos pela pasta e algumas missões que ela assume daqui para frente. Socorro Bento, que era secretária executiva dessa pasta, com o afastamento do secretário Alan Cavalcante, se torna titular, secretária agora de fato à frente, responsável pelas ações. Então, secretária, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que a senhora recebe esse desafio? Boa tarde. O desafio ele é grande, mas como eu já estava na pasta, né, não é algo novo, né, é algo que eu já estava vivenciando administrativamente, tudo que a gente tem de planos, tudo que já estava acontecendo. Então, é novo, né, por ser mulher, né, por ser assistente social, né, mas também por seguir com os planos que nós já tínhamos dentro da Sencasp. Então, assim, as ações que estavam em andamento não devem sofrer nenhum tipo de prejuízo? Não. A gente já havia feito o plano para 2024, né? De acordo com o nosso planejamento anual, a gente está tentando seguir. Estamos aí no momento de executar o plano de governo do prefeito, né? Então, eu creio que o nosso desafio hoje é, nesse período agora, que nós temos até dezembro, para que a gente possa executar. Que prioridades teriam nesse momento, né, até o final do ano, nesse último ano de gestão? Pronto. Nós temos atualmente, são 19 CRAs em Teresina, né, que atendem às famílias em vulnerabilidade social. Nós temos os CREAS, nós temos os abrigos permanentes, nós temos a porta de entrada para os benefícios socioassistenciais, que é o Bolsa Família, que é o Cadastro Único. Então, assim, o desafio hoje é fazer com que a população chegue e tenha acesso a esses serviços, né? Seja ele de básico, que a gente chama, né, dentro dos CRAs, seja ele em situações de violências, né, em situações de vulnerabilidade, e seja também nas questões de acolhimento. São vários os programas federais, estaduais, municipais, pela necessidade que há, é uma área muito sensível, né, cuida dos mais vulneráveis, mas existem pessoas excluídas pela falta de formação, de conhecimento dos seus direitos? Sim. Teresina, ano passado, nós zeramos a fila, né, de cadastro único. Hoje nós temos uma fila aguardando, sim, para o Bolsa Família, mas nós estamos bem acima no Brasil todo nesse momento de atualização de cadastro. A gente sabe que o governo federal mudou-se também, né, e novas roupagens em relação aos programas sociais que podem vir a surgir, né? E nós estamos preparados, nós temos chegado à população. Quando a gente não chega através do CRAS, a gente tem nossas ações intersetoriais descentralizadas, através do Teresina Cuida de Você, onde eu era a pasta anterior, né? Que nós levamos os serviços, por exemplo, para as zonas rurais, nós levamos os serviços para as zonas mais distantes, onde a população não consegue chegar. Quer dizer, é feita uma busca ativa para contemplar essas pessoas. Sim. Quando as pessoas podem procurar, mas nós também levamos serviços às comunidades. Certo. Uma situação que levanta muita reivindicação diz respeito ao aluguel solidário, aquela residência que a prefeitura aluga para pessoas passarem um determinado tempo. Como é que está sendo executado esse programa aqui em Teresina? Atualmente nós temos em Teresina 646 famílias, um dado atualizado de abril, né? E incluindo famílias do ano passado, incluindo as situações de calamidade pública que Teresina sofreu, né? Então hoje nós temos essas famílias e nós temos as famílias que estão abrigadas em abrigos permanentes, 19 famílias. O que a Sencasp tem feito? O Cidade Solidária, ele é um programa intersetorial, que é SAADES, Defesa Civil e Sencasp. E a parte da Sencasp cabe receber essas demandas da Defesa Civil, que são identificadas na calamidade pública, e aí passamos a receber a família acolhida e o acolhedor. Quem é esse acolhedor? Ele pode ser um familiar, ele pode ser um vizinho, ele pode ser alguém que esteja disposto, porque o valor é R$300. Então, quando nós recebemos, a própria família já indica quem será o seu acolhedor, né, para receber e superar aquela situação por um ano.
né? Então, a porta de entrada normalmente se dá através da Defesa Civil, que identifica, e a gente depois faz esse acompanhamento. Um acompanhamento constante para saber se a pessoa precisa continuar inserida no programa ou se já não precisa mais. Esse cuidado existe. Sim, sim. O cuidado ele é desde o acolhimento, que é o benefício eventual. Ele vai desde aquele momento de situação, que a gente tem o benefício eventual da cesta básica, o kit de acolhimento, que é o lençol, que é o colchão, quando há necessidade, que a família perdeu tudo. E também tem o kit higiene, que a gente sabe que no ano retrasado nós tivemos várias situações de calamidade pública que as famílias perderam tudo. Então, a gente tem esses benefícios eventuais. E o Cidade Solidária através do aluguel, que é o valor de R$300 garantia por um ano. Quando a gente tem perspectiva de que essa família pode sair da situação, ela é feita através das SAADs, né? Através mesmo da própria família, que muitas vezes já saiu daquela situação de vulnerabilidade e voltou para a sua residência, porque nem sempre eles perdem tudo, né? Os usuários nem sempre perdem tudo. Muitas vezes é uma rachadura, né? E às vezes se a situação passou, eles saem do programa. O pagamento desses aluguéis está em dia atualmente na cidade de Teresina? Sim. O que ocorre? A gente tem também essas questões que muitas vezes a população ainda não está inteirada. A família ela precisa de um certo período, né? A gente tem até 45 dias. A família ela chega na situação de calamidade, a gente inclui ela na folha de pagamento e ela tem 45 dias para o processo andar, porque é todo um processo de pagamento, de ir para o banco, a família vai receber um cartão, né? O acolhedor, no caso, vai receber um cartão que garante que aquele benefício chegue a ele. Então, é um processo que, normalmente, sempre as famílias que vão entrando, elas têm um período que ela já passou, né? Sempre um mês, que a gente chama um mês dentro do outro, para receber. Mas, assim, com o andar do programa, a tendência é estabilizar, organizar toda essa situação. Sim, sim. O programa, ele muitas vezes por uma situação financeira mesmo, né? Mas o prefeito ele dá sempre a prioridade, porque essas famílias já são fragilizadas. E a gente ainda ter essa questão de atraso, normalmente a gente tenta manter sempre em dias. Bom, período chuvoso, já existe um mapeamento das famílias ou das áreas onde historicamente se existe mais, assim, acontece mais os alagamentos e se exige mais a presença da assistência social? Sim, nós temos um comitê emergencial. Esse comitê ele se reúne semanalmente. Nesse comitê emergencial faz parte Sencasp, todas as secretarias que podem contribuir, educação, assistência, saúde, SAAD, Defesa Civil, se reúnem semanalmente para dizer, olha, aqui nesse território está vulnerável, né? E o que normalmente, os mapeamentos, eles são feitos através da Defesa Civil, né? Então, quando surge a situação de calamidade, nós, creio eu que todas as semanas, através de todas as reuniões, estamos preparados, né, para a situação. Bom, como é que é o trato com essas famílias? Porque algumas estão em área de risco, tem ali um suporte do município, mas elas são resistentes, não querem sair da casa, ou retornam antes do tempo. Vocês têm algum diálogo com as famílias nesse sentido? Sim, constantemente. Isso não é uma coisa que acontece muito. A família ela tem aquele vínculo naquele lugar. Por mais que seja uma área de risco, é o lugar que ela escolheu para morar. Então, a nossa dificuldade, muitas vezes, de tirar aqueles... Já tivemos situações que a família não podia ficar e a gente precisava tirar, mas a família não queria sair porque era o lugar que ela morava há muito tempo. Apesar de ser uma situação de risco, né, eles têm essa escolha também de permanecer. E aí a gente faz a orientação, né, de que aquela situação está em risco, de que muitas vezes a gente precisa tirá-los e ocorre também deles voltarem, mesmo que não tenha acontecido ainda a mudança habitacional. É possível, por exemplo, dar um outro local fixo em um conjunto habitacional para essas famílias morarem e saírem de vez da área de risco? A perspectiva é que hoje nós temos 19 famílias no abrigo Coronel Costa. E esse abrigo, essas famílias já têm a perspectiva de receber as suas residências, porque elas não foram encaixadas dentro do Cidade Solidária, né? Elas perderam totalmente as residências, então a Prefeitura já está com o plano e o projeto para que elas retornem para um conjunto habitacional para essas 19. As outras, a nossa perspectiva é ainda fazendo o estudo para saber se ou elas retornam para suas residências ou há necessidade de um novo programa habitacional.
programa ou esse apoio assistencial, ele envolve só moradia ou tem questão também de cuidado com a saúde, com a educação de crianças? Como é que esse trabalho de forma mais completa? Todas as famílias que participam, as 641, elas já fazem parte dos territórios dos nossos CRAs. Então, a partir do momento que elas entram no programa, elas já são famílias que são referenciadas pelas nossas unidades. Então, digamos assim, elas recebem as cestas básicas, elas recebem um acompanhamento. Nós tentamos incluí-las nos serviços de convivência, criança, adolescente, idoso. Então, o acompanhamento na medida do possível, daquilo que a gente tem para ofertar, sim. Sim. Secretária, aproveitando a oportunidade, sobre a situação específica dos venezuelanos. Nós acompanhamos inicialmente algumas polêmicas, mas é uma situação pacificada, resolvida, já existe realmente um apoio permanente a esse grupo aqui na cidade? Sim, sim. O apoio aos venezuelanos hoje, eles são refugiados aqui em Teresina. Teresina hoje, no Brasil, é o lugar que mais acolhe refugiados venezuelanos. E além de serem venezuelanos, eles são indígenas. Não é só a situação de serem da Venezuela. Eles são indígenas com linguagens próprias, né? Eles são os Huarão. Né? Então, lá na Venezuela, eles eram indígenas, são indígenas ainda, e aí tem essa questão. A Sencasp hoje tem nós hoje temos 4 abrigos. Esses abrigos, ele é em parceria com o Estado, com a SASC fornece os locais, e nós, a Sencasp, temos o recurso federal para alimentação, para a situação, para alimentação, para higiene, e além de serem incluídos em todos os serviços socioassistenciais. Então, hoje a gente acompanha. Agora, a situação deles estarem muitas vezes nos sinais, que é um incômodo da população. Com crianças, né? É uma questão que se relaciona à vulnerabilidade mesmo da situação deles. Eles têm dificuldade de empregabilidade porque a linguagem é difícil. Né? Entender a linguagem é difícil. Como é que eles vão ter essa empregabilidade? Que hoje eles já estão inseridos na educação. Para que eles entendam, eles têm essa dificuldade de empregabilidade por conta da linguagem. Além da cultura. Né? A cultura é diferente. A nossa cultura teresinense brasileira é diferente. Então, nós temos essas questões. Certo. E, secretária, a respeito das pessoas em situação de rua, e temos algum levantamento que mostra que reduziu ou que estão melhor acompanhadas, assistidas nos últimos anos? Sim, a gente melhorou as nossas vagas antes, era 20, se não me engano. Hoje nós atendemos 60, 80. Né? A gente tem vários serviços para a população em situação de rua. A gente tem almoço, café e janta, né, que são servidos no centro-dia, que é localizado no centro da cidade. A gente tem, através do restaurante popular também, o almoço para as pessoas em situação de rua. E as vagas que são de acolhimento mesmo, de moradia para eles, que são essas 80 vagas. Elas são rotativas, porque as pessoas em situação de rua, elas têm, né, essa rotatividade dentro do serviço, e a gente acolhe, estamos abertos. E temos agentes de proteção em toda a cidade. Na medida do possível, a gente informa que tem esse serviço, a gente tem um levantamento das pessoas em situação de rua que estão pelos sinais, né, que normalmente eles ficam nos sinais, e incluímos na medida do possível dentro dos projetos. É possível restabelecer o vínculo familiar dessas pessoas? Olha, a parte do vínculo familiar ela é feita através de um acompanhamento. Ele chega dentro das nossas unidades, ele fala com o técnico, com o assistente social, com o psicólogo. Na medida que eles dão essas informações, nós vamos buscando, quando é idoso, principalmente, que a gente não consegue inserir esse idoso dentro dos acolhimentos, a gente vai buscar essa recuperação do vínculo com o familiar. Mas se não tiver, muitas vezes eles escolhem estar na rua ou dentro do serviço. Né? Então, quando eles dão essa abertura de contar a sua história de vida, a gente consegue. Tá certo. Muito obrigado. Secretária Municipal de Assistência Social de Teresina, Socorro Bento, assumiu essa semana o cargo de secretária, já era executiva, mostrou aqui que já conhece os projetos em andamento, as prioridades. Desejamos aí sorte à frente dessa nova missão. Estamos sempre aqui com o espaço aberto para novidades, atualizações à população de Teresina. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.